Olá, aqui é o Eduardo Parreira, eu sou da OpenCap Global e hoje nós estamos aqui com a Kelly Contin, ela é diretora do LTC Group, ela vai depois falar um pouco sobre a empresa e sobre ela. E hoje a gente escolheu um tema que é recorrente nas perguntas e nas dúvidas de muita gente com quem a gente trabalha ou que gostaria de saber mais sobre a internacionalização de negócios, né, das próprias pessoas físicas e de empresas. Bem-vinda, Kelly. Fala um oi, fala um pouco sobre a tua empresa e o que vocês fazem. Olá, Eduardo, obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu trabalho na LTC Group, nós somos representantes da JTC Group, Just Trust Company, uma empresa fundada em Jersey, no Canal da Mancha, que atua no mercado há bastante tempo, presente em mais de 30 países, e nós estamos aqui oferecendo o processo de internacionalização para clientes que querem diversificar os seus investimentos. E eu ajudo em toda a parte operacional nesse processo. Que legal. Bom, eu conheci a Kelly justamente numa experiência prática, né, num cliente em comum, hoje um cliente em comum nosso, onde a empresa dela e ela realmente estavam fazendo isso. Então, sucintou aqui a gente bater esse papo sobre o que é internacionalização, né, e convidar todo mundo aí a visitar o nosso canal, né, no site www.opencapg.com e várias mídias sociais procurando por OpenCap. Bom, uma vez a Kelly apresentada e a gente já entendendo que a empresa dela também é internacional, vamos falar mais um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, e que tipo de problemas são interessantes onde a internacionalização entra resolvendo, né, Kelly? Então, eu vou fazer algumas perguntas assim que ocorrem normalmente e fica à vontade de você colocar outras questões e a gente vai batendo um papo, né? Uma das primeiras coisas que às vezes as pessoas podem se perguntar é o que é, né, a internacionalização. E pode ser de pessoa física ou só empresa, né? Como é que isso funciona? Bom, na verdade, a internacionalização, ela tanto pode ser de pessoa física, quanto pode ser de pessoa jurídica, né? Quando você já tem uma empresa e você busca uma expansão comercial, até mesmo para que você tenha planejamento e diversificação das operações da sua empresa e que você queira atingir um público-alvo, aí você internacionaliza a sua empresa. Pessoas físicas são aquelas pessoas que buscam a diversificação de investimentos, são pessoas que são pessoas de um patrimônio mais elevado, que buscam um planejamento sucessório, também por conta das questões tributárias. A gente sabe que o Brasil é um país muito difícil, então, em relação à questão tributária, então, por isso muitas pessoas procuram a questão, né, o processo de internacionalização. Tá, então, quer dizer, a pessoa pode escolher isso até antes dela iniciar, até antes dela ter um problema ou necessidade, ou mesmo se ela já tiver com uma expansão em curso ou com a empresa crescendo e ela começa a perceber que ela pode ter, digamos, uma economia tributária, uma economia de impostos de fazer isso, é isso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E no caso, quando a empresa, quando a pessoa, a empresa decide então internacionalizar, quais são as primeiras etapas assim? O que ela deveria preparar ou apresentar para vocês vocês terem uma ideia melhor em que momento ela está ou o que ela precisaria preparar, reunir ou apresentar a vocês para iniciar, digamos, a conversa? Bom, geralmente quando o cliente ele vem até mim, ele já vem com ele já vem preparado, né? Ele já vem com auxílio tributário, ele já vem recomendado, ele já fez um estudo, principalmente quando se trata de empresa, de qual país-alvo ele quer atingir, o que ele precisa, o que ele necessita, então ele já vem com esse escopo, né? A pessoa física, na maioria das vezes também, ela já vem indicada, né, e ela já sabe o que ela quer. No caso de pessoa física, em sua maioria,
são pessoas mais que estão buscando diferimento tributário e pessoas que estão buscando a facilitação sucessória, que aqui no Brasil também existem algumas questões que envolvem isso, e que lá fora, quando você fala do common law, isso é um pouco mais fácil de lidar, né? Na verdade, é mais prático, a gente não tem todo o processo aqui. Quando você usa, é claro, ferramentas sucessórias, como eu vou dizer a palavra certa, corretas, né? Você tem a facilidade aí no seu planejamento sucessório. Ótimo, quer dizer, são várias estruturas, eu imagino que são estruturas distintas até para problemas ou soluções diferentes, né? Sim, sem dúvida. A pessoa está querendo, por exemplo, se ela está querendo simplesmente ou expandir a empresa dela, ou buscar uma captação fora, ou até mesmo futuramente abrir capital, tem um desenho de uma estrutura, é isso, Kelly? Se a pessoa está buscando a questão sucessória, patrimonial, para com herdeiros, aí provavelmente vocês apresentam outras estruturas e opções, é por aí? Sim, justamente, assim mesmo. Bom, legal. Agora, você também comentou alguma coisa interessante. Você falou que muitas vezes o cliente ele já sabe, já vem com uma boa ideia do que ele quer e até as jurisdições, os países. Quer dizer, qualquer país é um país onde isso pode ser feito, ou tem uma diferença entre o país que você vai atuar e o país que você vai ter a tua estrutura? Fala um pouco mais, ilustra mais um pouco esse sentido. Por exemplo, a pessoa pode abrir essa estrutura internacional dela numa determinada jurisdição, mas está atuando num outro país? Pode, sim, e geralmente é o que acontece, principalmente quando você busca jurisdições que te dão essa questão tributária, né? Que a gente chama de paraísos fiscais. Geralmente essas jurisdições são jurisdições que você abre, mas que você não movimenta e você não tem presença local, é apenas a sua empresa lá, mas toda a sua movimentação é fora do país, ou seja, você tem a sua empresa em BVI, por exemplo, que é as Ilhas Virgens Britânicas, e você tem a sua conta bancária nos Estados Unidos, na Europa, aonde melhor convier para você. Perfeito. Quando a gente ouve, às vezes, né, por má informação, a gente ouve assim, paraíso fiscal, ouve alguma coisa assim, sempre vem aquele fantasma, mas isso é legal? Isso pode ser feito, né? Então, eu acho que vale a pena reforçar que essas estruturas, né, a questão jurídica, a questão de legalidade, que isso é uma coisa sem nenhum problema, não é assim? Sim, a gente tem que desmistificar isso. Na verdade, não tem nada de errado em você ter uma estrutura no paraíso fiscal. O errado é você não declarar no seu imposto de renda que você tem uma estrutura, né? Então, desde que você declare, que você apresente todas as obrigações que você tem, não tem nada de errado. Ótimo. E vamos falar um pouco, então, sobre essas vantagens, ou algumas vantagens, só para exemplificar, no momento em que uma empresa, uma pessoa resolve, então, ter essa estrutura. Você já citou uma delas, né? A princípio, a pessoa vai ter, ou a empresa vai ter algum tipo de economia fiscal, né? Então, Sim. tem mais alguma vantagem que, normalmente, as pessoas ou empresas perseguem, ou que vocês também tendem a salientar? Na verdade, assim, também não tem a necessidade de pagamento de imposto, né? Então, assim, imposto de renda no Brasil, você não precisa pagar imposto de renda no Brasil a cada investimento ou lucro que você faz. É diferente quando você está em pessoa física, né? Não em pessoa jurídica, quando você está em pessoa física lá fora. Os seus ativos, eles ficam sujeitos à regra da empresa offshore e não tributa na transferência no caso das cotas, em caso de falecimento ou invalidez. Então, essas são algumas das vantagens que você tem. Que já são grandes, hein? Se você Sim. pensar em valores e valores grandes, é uma economia que vale a pena ser considerada mesmo. E Sim, com certeza. você acredita que muitas empresas e pessoas simplesmente não fazem isso por talvez desconhecer ou por não ter os contatos adequados, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que até por conta dessa questão de
será que eu vou fazer algo errado? Né? Será que se eu buscar uma jurisdição num paraíso fiscal, por exemplo, eu estou fazendo algo errado? E não está, né? Eu vejo isso da mesma maneira que você ter um veículo, porque muitas vezes a gente chama essas empresas ou entities, né, entidades de Sim. veículos, né, de Uhum. investimento, veículos e tal. É a mesma coisa você ter um carro, um veículo, né? Eu acho que não tem nada de errado você dirigir ter um carro. Agora, se você passa a dirigir fora da velocidade permitida, estaciona no lugar que não pode, ou mesmo causa um acidente, aí sim você está usando mal aquele veículo, né? Sim, tem que assumir os riscos, né? É. Outra coisa que às vezes a gente percebe que não é bem utilizado é que, muito provavelmente, uma das primeiras perguntas, quando você vai preencher um formulário lá, que o pessoal chama de conheça o seu cliente, né? Know your Know client. your client. Uhum. Uma das primeiras perguntas é se você é uma pessoa pública, né? Se você é uma pessoa ligada a algum órgão governamental, sim ou não, né? Então, se você já começa preenchendo isso errado, aí você já está incorrendo num problema, não é assim, Guedes? Sim, hoje em dia, o compliance de todas as jurisdições, posso dizer, eles estão bem rigorosos. Então, quando a gente vai preencher o Know Your Client, a gente tem que se atentar bem ao que a gente está preenchendo. É claro, não omitir informações ou não mentir, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque gera questionamentos e muitas vezes você acaba inviabilizando um negócio que você poderia estar prestes a realizar. Sem dúvida. Você também comentou das jurisdições, né? Aí sempre sobra assim alguma dúvida. Existe alguma jurisdição ou país que ele é mais amigável, menos amigável, que é mais procurado, mais usual? Alguns que me, melhor não, porque estão em alguma lista, alguma coisa assim. Como é que é essa questão de país? Olha, hoje em dia, uma das jurisdições mais procuradas é BVI. Posso dizer que as questões, algumas questões vêm mudando bastante em BVI. Recentemente, nós tivemos as mudanças de substancialidade econômica para os clientes, que eles são obrigados agora a comprovar a questão da substancialidade econômica das suas empresas, mas isso não mudou a viabilidade da Constituição. Então, assim, é uma jurisdição fácil de lidar. No meu caso, por exemplo, que a gente trabalha com a JTC, apesar do compliance mais rígido, é uma jurisdição que a gente consegue ter uma boa comunicação, então a gente consegue esclarecer facilmente os detalhes e eu acho que essa questão da facilidade da comunicação, ela abre caminhos, né? Então, isso ajuda bastante. Em relação a outras jurisdições, eu acho que a Cayman também é bom, tem algumas questões a mais, eu acho que principalmente custo, porque é muito mais elevado do que BVI. Bahamas também é uma jurisdição bem procurada, e o Panamá já foi uma jurisdição muito procurada. Hoje em dia deu uma caída um pouco, mas ainda tenho clientes que procuram. Eu acho que a questão de todo aquele escândalo no passado, do Panama Papers e tudo mais, deu uma segurada, mas é aquilo que eu falo. Eu acho que a partir do momento que você faz as suas coisas consciente, legal, declarado, não tem nenhum problema. E com assessoria adequada também, Assessoria adequada, sim. orientar o que pode, o que não pode, o que deve, não, porque às vezes, até por curiosidade, a gente quer saber um pouco mais, né? Sem dúvida. E a questão do Panama Papers, até, eu acho que o nome foi muito inadequado, dar o nome de um país, Foi. dar o nome de um país a uma questão, ou até a um escândalo que, na verdade, envolvia praticamente Várias jurisdições. várias jurisdições e países, Sim, né? Deveria ter um outro nome, talvez, né? sim. Offshore Papers ou qualquer coisa mais genérica, né? Justamente porque todo mundo já acha que tudo foi no Panamá, e na verdade a gente sabe que não é, né? Não foi, não é, mas foi bem inadequado. Mas ok, mas eu acho que por outro lado, o que eu percebi também do Panamá é que, em função disso, eles tiveram que se reposicionar Sim, e se tornar ainda mais rígidos e ainda mais
transparentes do que já eram, e acho que estão recuperando esse espaço. Inclusive, a gente vê o quanto que é difícil hoje abrir uma conta, né, no Panamá, não é tão simples assim. Né? Eu tenho clientes que buscam abertura de contas no Panamá e, às vezes, tem um pouquinho de dor de cabeça. E aí, então, eu acho... quando você fala conta, você diz uma conta... Conta bancária, né? Uma conta bancária da empresa, né? Fala Isso. mais um pouco sobre isso, porque o que eu sinto é que os bancos, mais do que antigamente, hoje em dia tem uma preocupação muito grande com lavagem de dinheiro. Isso está correto, porque um banco de uma jurisdição não sabe exatamente o que você está produzindo, fabricando ou vendendo de serviços na outro país, né? Sim. Sim, e os bancos, eles pedem, em sua maioria, eles pedem presença física do cliente, né? E nem sempre o cliente está disposto a ir até aquela jurisdição para fazer a abertura da conta. O cliente, às vezes, ele quer a facilidade. Eu não tiro a sua razão por isso, mas o que os bancos querem é ter a certeza de que eles não vão ser envolvidos em nenhum escândalo. Então... Sem dúvida. Né? E a gente viu um movimento forte na área bancária alguns anos atrás, principalmente na área de correspondente bancário, né? Que era o banco que tinha uma parceria com os demais bancos, por exemplo, para a questão da transação com dólar. Então, os bancos correspondentes americanos, né, no caso do dólar, eles acabaram eliminando como clientes deles vários bancos, por conta justamente de não ter essa transparência, né, nas transferências entre bancos, né, de valores que não conseguia comprovar a origem, e provavelmente tinha origem aí escusa, né? Então, eu acho que a tecnologia ela está auxiliando muito nessa transparência, né, das operações, e para nós é bom, porque a gente, por exemplo, no meu caso, a gente atua muito com o mercado chamado regulado, as bolsas de valores, né, preparar uma empresa para abrir capital, isso é totalmente regulado, tem agências regulatórias por jurisdição. Sim. Né? Bastante vigiado isso tudo. Então, você tem que ter feito a coisa toda muito bem para você poder chegar ali, né, na frente. Né? E eu acho isso ótimo. Né? E não dá para uma empresa fazer tudo, a gente não tem expertise para tudo, então a gente tem que ter essas parcerias estratégicas, né, para justamente complementarem esses serviços de maneira bem feita, né, para ninguém ter problema, né, os outros parceiros envolvidos, um banco, os investidores e a empresa, né? Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo faz e é difícil de responder, mas eu vou fazer de qualquer modo. O cliente chegou até vocês, não tem nada ainda feito, e ele vai querer saber, ok, mas quanto tempo leva para criar uma estrutura e tal? Eu sei que cada caso é um caso. Como é que você lida com essa questão de conseguir fornecer para o teu cliente um prazo, né, para fazer algo que muitas vezes nem ele sabe exatamente o que é? Olha, nem é tão difícil assim. Nem é tão difícil assim. Na verdade, assim, o que eu preciso mesmo para hoje abrir uma empresa e ter um pouco de agilidade é, a partir do momento que o cliente colabora com as informações de compliance que eu preciso para fazer a estrutura, é claro, ele tem que saber o que ele quer, né? E o porquê ele quer aquilo. Então, esse já é, acho que, meio caminho andado. Então, se ele sabe que ele precisa de uma estrutura, então, aí já está meio caminho andado. A partir do momento que ele me fornece todo o processo de compliance, todas as informações, no nosso caso, na nossa empresa, a gente facilita isso para o cliente, porque muitas vezes o cliente, ele abre uma estrutura, mas ele nem sempre ele fala inglês, nem sempre ele entende aquela documentação, né? Então, não são todos os agentes de registro, por exemplo, que preenchem a documentação para o cliente, não. Né, porque isso até envolve um risco. Então, a gente se dispõe a preencher a documentação prévia de compliance para o cliente. Então, nós formatamos um formulário prévio na nossa empresa, com todas as informações necessárias para isso em português. A gente encaminha para o nosso cliente, o cliente preenche aquilo em português, devolve para a gente, e com essas informações a gente tem base para preencher as informações, os formulários de compliance do agente local lá. E aí sim, a gente retorna para o cliente
É claro, nem algumas vezes ele entende, algumas vezes não. Ele assina, nos devolve, a gente segue com a constituição da empresa no formato que ele acordou. Né? Muito bom. Isso geralmente leva, né, aí o tempo que você perguntou, a partir do momento que a gente tem essa documentação assinada e os outros documentos requeridos, que é passaporte, comprovante de residência, são coisas simples, 2 semanas, 3 semanas. BVI eu posso dizer 2 semanas, BVI 2 semanas. Bahamas, às vezes 3, vai. É quase Rápido. É quase mais rápido abrir uma empresa fora do que abrir aqui no Brasil. No Brasil, não é? É irônico, mas se você for abrir uma empresa, por exemplo, como uma SA, capital fechado, talvez possa levar mais tempo que isso, não é verdade? Sim. E é muito bom. Você comentou bastante sobre o tempo, e aí, invariavelmente, o pessoal também vai perguntar o seguinte, tá, e quanto custa? Eu também sei que isso vai depender muito, né, de cada estrutura e da complexidade ou até da jurisdição. Você já comentou que Cayman é bem mais caro do que BVI, e você olha lá para Cayman, tem um monte de empresas da área financeira e bancos ali com suas empresas constituídas. Já você vai para o BVI e outras, você vai perceber empresas de vários outros setores, né? O que você tem para falar um pouquinho sobre o custo médio, sobre os valores envolvidos numa estruturação internacional? Então, depende muito realmente do tipo de estrutura que a pessoa está buscando e depende muito da jurisdição onde ela está buscando isso. Posso te dizer que uma companhia simples em BVI, hoje em dia, a pessoa gasta em torno de $2.000, $2.100 para constituir. Né? E aí tem uma manutenção anual, porque ela tem que pagar o agente de registro local e a taxa governamental da empresa, tem alguns itens regulatórios lá que ela tem que cumprir. Então, eu acredito que isso também não passa em torno de 1.500, né, em BVI, por exemplo. Agora, se você for passar para outras, por ano, né, esses custos por ano. Quando você passa para uma outra jurisdição como Cayman, o valor já sobe consideravelmente, né? Então, você passa uma constituição de uma empresa em Cayman hoje, por exemplo, você paga em torno de $7.500, né? Vai manter mais 4 mil e pouco para você manter essa empresa lá. Bahamas já é uma jurisdição um pouco mais aproximada de BVI, está em torno de quase 3 mil, né, para criar a empresa. Então, agora, se você for procurar um fundo de investimento, aí já é uma estrutura muito mais ampla, né? É uma coisa que a gente tem que analisar com mais calma, já é uma estrutura um pouco mais complexa, robusta, isso mesmo. E aí você percebe, quer dizer, tem muitas opções, né? Por exemplo, Cayman e Luxemburgo costumam ser muito mais caros. Mais caros, isso. Né? Você tem essas outras onde está a maioria das empresas. E na hora de tomar essa decisão, caso a empresa não venha... Às vezes a própria empresa pode ter uma orientação, mas vamos supor que ela tenha tido uma orientação de alguém local, né? Digamos assim, um escritório local. E aí o escritório local não tem essa expertise, não tem esse trabalho que vocês têm, né? Então, portanto, às vezes o escritório local pode indicar um caminho, mas ele não está tão atualizado, né, com relação a isso. E aí, quando for necessário, vocês dão essa assessoria. Sim, esse é justamente o nosso diferencial, é entender a realidade do cliente, né? O que ele necessita aqui no Brasil. Então, por mais que ele já venha assessorado por um advogado, por uma equipe, a gente trabalha em conjunto. Então, a gente entende essa necessidade do cliente e, a partir daí, a gente oferece todos os nossos serviços. Outra coisa que o pessoal às vezes pergunta, quando a gente fala em internacionalização, às vezes o pessoal pode confundir isso com comércio exterior, e não tem a ver, né? Quer dizer, qualquer setor, qualquer empresa pode se internacionalizar, tem algumas que não. Fala um pouco sobre isso. O setor de serviços, por exemplo, uma empresa de serviços, ela pode seguir esse mesmo caminho? Se internacionalizar, sim. O meu setor, por exemplo, é um setor de serviços, né? Então, é uma empresa internacional. Não tem problema nenhum. É claro, para uma empresa, uma
exportadora, importadora, ela também pode se internacionalizar. Muitas vezes, esse cliente que é um exportador, um importador, ele prefere receber os recursos, né, dessa transação que ele está fazendo lá fora, e não trazer isso aqui para o Brasil, utilizar isso lá fora de uma outra forma. Então, a empresa, ela também é bem-vinda offshore, ela também, a estrutura internacional, ela também é muito bem-vinda nesse sentido. É uma maneira, para quem comercializa, recebe e vende em dólares, por exemplo, isso é uma maneira dele diminuir a exposição dele ao câmbio, né, de outros Sem países. dúvida, sem dúvida. Seria um outro benefício aí indireto dele ter uma estrutura como essa, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Outra questão que sempre surge é se, uma vez que você tenha a sua empresa ou você faça parte de uma empresa com estrutura internacional, se isso oferece algum tipo do que a gente chama aí de proteção patrimonial, né? A gente sabe que algumas legislações no Brasil, independente da gente entrar no mérito delas ou não, elas podem avançar, né, muitas vezes sobre o patrimônio pessoal até dos sócios por uma questão que era meramente empresarial, que foi entendido. A gente vê às vezes no noticiário que alguns juízes às vezes determinam penas meio severas aí para a empresa, né? Sim. Recentemente a gente viu um caso desse que ainda está na mídia aí e tal. Fala um pouco sobre essa proteção patrimonial. Isso de fato existe ou é mito também? Não existe, sim. E pelo fato de você estar abordando um outro tipo de lei, né? Então é difícil eles conseguirem alcançar lá fora os seus ativos. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura, que você tem essa proteção, justamente quando a gente fala a gente fala em proteção patrimonial. Então, você está resguardando aí os seus ativos quando você sim abre uma estrutura numa jurisdição fora do país, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, enquanto você não estiver participando de nada ilícito, fraude, corrupção, né, as jurisdições têm suas próprias leis. Se você seguir as Claro, leis de cada jurisdição, claro. automaticamente o que é de um não tem a ver com a outra. Portanto, você tem aí digamos, uma proteção natural que a própria lei te dá. Está Sim, correto esse sim. raciocínio? Sim, tá super correto, isso mesmo. Que interessante. E outra coisa, né? Para a gente ir caminhando aí para a finalização, né? Tem algum tipo de empresa que não é adequado abrir ou tem empresas, vocês notam assim que existe um volume maior de algum segmento, algum tipo de empresa? Por exemplo, a minha empresa é uma startup, eu estou começando, mas eu já quero começar certo. Eu posso já fazer isso? Olha, eu quero vender minha participação, é adequado que eu faça isso? Esse fundo ou esse comprador está me oferecendo, por exemplo, essa condição, ele é um comprador, um investidor de fora. Ou eu estou querendo realmente abrir capital numa bolsa internacional. Quer dizer, quais são os tipos de empresa ou qual momento é adequado para ela pensar, então, ou internacionalizar? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, Eduardo, eu acho que a pessoa ela tem que estudar bastante o processo, né? Ela tem que entender bastante aquilo que ela está fazendo. Eu acho que o momento adequado é quando ela se sente pronta para isso. Né? Eu acho que não existe, não tem como eu dizer para você, é o momento adequado. Não, o momento adequado é quando ele se sente pronto, se sente preparado, ele buscou aquilo, ele estudou aquilo e ele sabe aonde ele está entrando. Então, esse é o momento adequado, sem dúvida nenhuma. Boa, é isso mesmo. Muitas vezes os clientes têm algumas dúvidas, né? E é sempre bom poder contar, né, com empresas que são especializadas. Eu acho que a especialização ela traz muita segurança tanto para quem executa, saber, olha, isso sim a gente faz, isso a gente não faz, quanto eventualmente para o cliente que está recebendo um trabalho de Sim, qualidade, né? sim, e saber os impactos que a opção que o cliente está, a busca que ele está percorrendo vai gerar para ele. Então, ele tem que saber, né, entender de tudo que pode acontecer. Aproveitando que a gente já está arrumando para o final, tem alguma questão que é recorrente? Tem alguma dúvida ou aspecto que você nota assim que comumente ocorre, né?
com os teus clientes que a gente eventualmente não abordou, que você acha interessante falar, fica à vontade. Então, acho que é importante dizer que essas empresas, diferentemente das empresas que a gente tem aqui no Brasil, elas não recolhem imposto, né? Assim, as empresas em paraíso fiscal, elas não recolhem imposto, então você não tem que ficar recolhendo DARF. O que você tem lá é que pagar um agente fiduciário local, pagar as taxas de governo, e é claro que em momentos em que você decide por não mais seguir com essa estrutura, você também tem que arcar com as consequências. Então, assim, não digo assim consequências, na verdade, você tem que você inicia o processo e você termina o processo, né? A gente conhece alguns clientes que falam, eu posso abandonar a minha empresa? Quando você abandona uma empresa offshore, num paraíso fiscal, por exemplo, essa empresa ela fica lá durante 5 anos até que ela seja automaticamente liquidada. A gente não sabe o que pode acontecer, né, durante esse período. Então, se você decidir daqui, durante esse período, reativar essa empresa, você vai ter encargos, você vai ter dor de cabeça. E outra, se você quiser liquidar, né, essa empresa de maneira formal, este é sempre o mais recomendável, para que você tenha tudo isso documentado. Então, abriu a empresa, por algum motivo, decidiu encerrar a empresa, a gente sempre sugere que a liquidação seja feita por meios formais. Sem dúvida, ou seja, terminar o que se começa da mesma maneira. Isso. Começou bem, termina melhor, né? Não tem problema, eu concordo plenamente. Bom, Kelly, deixa um contato para quem tiver interesse de aprofundar mais nesse assunto, tiver um case ou queira mais informações tuas e da tua empresa. Claro, eu vou deixar o meu e-mail, kelly.contin, com K, 2 L's e Y, .contin, CONTIN, @ltcgroup.com.br. E eu fico à disposição, sempre. Muito bom. Eu queria convidar você, né, para, se você quiser, em outras ocasiões, a gente aprofundar mais um aspecto ou outro. A gente sabe que as legislações, essas questões, às vezes, elas sempre têm uma atualização, então, e é um assunto que praticamente todos os clientes que a gente atua, porque são clientes que, obviamente, a gente auxilia na internacionalização para captação fora, precisam de uma estrutura adequada. Então, precisam de serviços como esse. Eu queria deixar um convite para você. A gente também está com um clube dentro do Clubhouse, que é aquela nova mídia que agora, basicamente, as pessoas se falam, então é uma coisa até com menor grau de exposição do que a gente está fazendo aqui, porque é só voz, né? É como se você estivesse numa rádio e conversando ali, né, entre as pessoas. Então, eu queria fazer um convite para você participar conosco numa sala sobre esse mesmo tema, e ali vai ter uma interação maior, né? As pessoas, de fato, interagem, fazem perguntas e coisa e tal. Então, fica o convite também para outras vídeos como esse, e também lá no Clubhouse, né? E deixo aqui a todo mundo um convite também, né, para nos visitar na página e no site oficial da empresa, que é www.opencapg.com. Kelly, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço a parceria, agradeço a confiança e me coloco sempre aqui à disposição. Valeu, brigadão. Até a próxima. Obrigada.